Eu já tive a oportunidade de dizer para vocês que as doenças ocupacionais são consideradas como acidentes do trabalho, por força da lei de benefícios, e que as doenças ocupacionais se dividem em doença do trabalho e doença profissional. Mas, afinal de contas, tendo em vista que na lei não existem palavras inúteis, qual é a diferença entre doença profissional e doença do trabalho? A doença profissional é aquela peculiar a determinada atividade ou profissão. É também chamada de doença profissional típica, tecnopatia ou ergopatia. O exercício de determinada profissão, meus amigos, pode produzir ou desencadear certas patologias, sendo que nessa hipótese o nexo causal da doença, como a atividade, é presumido. É o caso, por exemplo, do empregado de uma mineradora que trabalha exposto ao pó de sílica e desenvolve silicose. Nesses casos, comprovada a prestação do serviço na atividade profissional e o acometimento desta doença profissional, restará então comprovado o acidente do trabalho. Por outro lado, a doença do trabalho, também chamada de mesopatia ou doença profissional atípica, apesar de nascer da atividade do trabalhador, não está vinculada necessariamente a esta ou aquela profissão. O aparecimento dessa doença decorre da forma com a qual o trabalho é prestado ou das condições específicas daquele ambiente de trabalho. As lesões por esforço repetitivo ou as doenças ortostáticas relacionadas ao trabalho é um exemplo das doenças do trabalho, já que essas podem ser adquiridas ou desencadeadas em qualquer atividade, sem vinculação direta com esta ou aquela profissão. Diferentemente das doenças profissionais, as doenças do trabalho ou mesopatias não têm um nexo causal presumido, exigindo que o trabalhador comprove que aquela doença se desenvolveu em razão das condições com as quais realizava o trabalho. Isso, meus amigos, pode parecer um grande empecilho e uma grande dificuldade. No entanto, o legislador, sensível às condições com que o trabalhador brasileiro sempre esteve exposto, alterou a lei no final de 2006 no sentido de facilitar o enquadramento de uma doença como sendo do trabalho, instituindo o nexo técnico epidemiológico. Assim, a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária de uma doença quando verificar que está relacionada com determinada atividade em lista prevista no Ministério da Saúde. Meus amigos, a lista de doenças relacionadas com o trabalho, elaborada pelo Ministério da Saúde, determina que as doenças que afetam o aparelho músculo-esquelético estão ligadas com os correios, por exemplo, motoristas de ônibus, coletores de lixo urbano e profissões em geral que exigem um dispêndio de força sobre o corpo. Assim, doenças como a hérnia de disco, seja cervical ou lombar, são doenças do trabalho realizado nessas profissões. Igualmente, a cervicalgia, a dor ciática, a dor lombar, a dorsalgia não especificada, bem como que as doenças que afetam os músculos do manguito rotador, são doenças do trabalho que afetam os trabalhadores do correio e daquelas atividades. Com efeito, se essas doenças são acidentes do trabalho e como causam limitações para o trabalho, visto que se constituem em incapacidades, que enseja então o direito ao trabalhador de receber uma pensão até os 65 anos de idade sem prejuízo do seu salário. Ou seja, o trabalhador receberá o salário de sua empresa juntamente com a pensão do INSS até os 65 anos. E, para requerer esse benefício, o segurado deverá formular o pedido junto ao INSS e, caso seja negado, deverá formular o pedido judicialmente. Vale lembrar que o benefício também é devido àquele trabalhador que ficou afastado e depois do afastamento restou comprovado que perdeu a capacidade parcial para o trabalho. E nesse caso, caberá ao INSS ainda pagar prestações atrasadas e corrigidas e com juro. Eu falo mais sobre os direitos do trabalhador incapacitado, meus amigos, em razão do INSS, das empresas, em nosso site que você encontra na descrição desse vídeo. E por fim,
recomendamos que você procure seu advogado sempre, pois ele é o profissional habilitado para lhe esclarecer as dúvidas mais pormenorizadas. E se você gostou deste vídeo, eu peço que dê um like, que compartilhe esse conteúdo e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo. Abraços e até a próxima!